Muito bem, gravando. Espectadores do canal e seguidores da página de Banda Larga, aqui fazendo um conteúdo bem diferente do usual, um conteúdo opinativo, conversado, direto, mais espontâneo, que eu estava a fim de fazer há muito tempo e que eu não esperava fazer a respeito de um assunto como esses, mas como eu acabei me envolvendo em uns debates com algumas pessoas conhecidas a respeito do assunto desse vídeo, e eu também cheguei a ser convidado a opinar por uma delas, e como escrever vai levar um tempo danado, né? Eu prefiro deixar registrado dessa maneira até para servir como referência, para falar desse assunto aí, o grande bafafá que deu no meio audiovisual brasileiro nas últimas semanas, e um bafafá infelizmente repleto de informações superficiais, opiniões demais, ministros das obras prontas posicionados demais, e nesse vídeo eu vou colocar um monte de informações, inclusive o meu posicionamento a respeito, como se fizesse alguma diferença. Ninguém vai me perguntar o que fazer no caso desses, afinal eu não tenho nenhum poder de influência, mas é bom pelo menos compartilhar o que eu tenho com vocês. Que fato que é esse? Vocês já viram pelo nome do vídeo, pela thumbnail do vídeo também, que é: os Vingadores estão arrochando mesmo o cinema nacional? Por que isso? Vamos lá. Imagem meramente ilustrativa, né? Aliás, meu sonho é poder encontrar algum vídeo desses caras. Eu não consigo pensar em Vingadores sem colocar o adjunto aí do Arrocha, depois de que apareceram esses tipos aí na internet. A notícia é essa: Vingadores Ultimato ocupa 80% das salas do Brasil e reacende polêmica. Que polêmica foi essa? Ocupou 80% das salas do Brasil, e representantes do setor de produtores de audiovisual brasileiro reclamaram que ele estava tomando espaço dos filmes brasileiros nas salas de cinema. Muito bem, o caso é o seguinte, e estava tomando espaço especialmente, pelo menos assim, que aí foi dado um personagem, um ator, aliás, uma persona, né, uma figura para centralizar esse combate entre Vingadores e cinema nacional, que foi a Ingrid Guimarães com o seu filme De Pernas pro Ar 3. E o caso é o seguinte: em toda essa discussão de gente que, sobretudo, não é envolvida no meio audiovisual, o grande argumento é: bem feito, o filme da Ingrid Guimarães é ruim mesmo, porque o trailer é horrível, e o filme dos Vingadores é bom, tem mais é que está em 80% das salas mesmo, e parece até que, por informações que eu peguei hoje, dia 8 de maio, posso estar enganado, mas já passou de 80% das salas, está em 90% das salas. Qual que é o argumento dessa galera? Aí eu acabei de falar, mas vamos aqui dar continuidade na reflexão. E eu peço perdão por alguns problemas técnicos aqui, é que eu ainda estou montando essa estrutura para fazer uns vídeos opinativos com uma fluência técnica melhor. Então pode ter um atraso na minha fala, um mastigado no som e também um pixelado na imagem. Vejamos, pois não, vejamos. Vamos voltar aqui para a imagem ilustrativa, afinal de contas era tão engraçada. O argumento dessa galera é o seguinte: bem feito para o filme da Ingrid, porque o filme da Ingrid é ruim, porque basta você ter um filme bom, fazer um filme bom, que você consegue exibir. Muito bem intencionado, é um raciocínio muito puro, mas que não condiz absolutamente nada com a realidade do mercado exibidor brasileiro e mundial. É por causa do seguinte, vocês vão entender, vamos fazer com uma situação paralela. Talvez vocês tenham passado por uma situação dessas no colégio, na faculdade ou até mesmo no trabalho, em que, vamos pegar mais situação de escola, faculdade e colégio, em que determinado trabalho tinha que ser feito, ia ser escolhido qual trabalho seria produzido, iria ganhar um destaque maior, você tem uma ideia que você acha muito legal, demais, mas no final das contas quem ganha o holofote é o queridinho da galera, o queridinho dos professores, que a ideia dele não foi lá tão genial quanto a sua, mas a dele ganhou. E você fica lá com aquele negócio encalhado, lá não faz nada, né? Você simplesmente ganhou experiência, o prazer de ter feito aquele conteúdo genial para si mesmo.
Pois bem, o mercado exibidor de cinema é mais ou menos isso. Não adianta você ter uma ideia, um produto legal ou artisticamente bom, culturalmente bom, se você não tem esse trânsito com os responsáveis por botar isso em evidência. No caso, os professores do colégio ou da faculdade. O aluno queridinho lá, ele tem esse capital da popularidade, ele tem esse capital de ser um arroz de festa. Então ele chamou atenção para o produto dele e ninguém deu a mínima para o valor cultural do seu produto. No mercado exibidor de cinema é praticamente a mesma coisa. Você pode muito bem fazer um filme, mas se você não tem uma boa distribuidora para espalhar esse filme entre o público e sobretudo entre as salas de exibição, não vai adiantar nada. Por quê? O que acontece esse negócio de distribuição, mercado de exibição? E deixa eu tirar tópicos aqui do meu roteirinho, senão eu vou ficar confuso. Espera só um minutinho, é o seguinte, o mercado de exibição de cinema funciona, dizem que com um tripé, que é o produtor, que é o cineasta, o roteirista, o elenco do filme, o editor que monta o filme e finaliza, né, o produtor, o exibidor que pega esse filme e exibe lá para o público, cobrando ingresso, e o distribuidor, que na verdade ele pega o filme do produtor e distribui para o exibidor. Chamam isso de tripé, mas na verdade a coisa funciona em cadeia. Então primeiro o produtor produz o filme, aí ele avança para o distribuidor, que o distribuidor vai fazer o quê? Ele vai organizar até uma campanha publicitária, vai fazer quantidade de cópias de filmes, coisa que no futuro próximo não vai ter mais com filme digital. Na época do filme em película, né, que era um negócio super caro fazer cópias de filmes, né, você ter, por exemplo, 100 cópias já era um super lançamento, por exemplo, aqui no Brasil. Mas vai organizar, digamos, essas cópias de filmes, né, coisas publicitárias e, sobretudo, contatar, fazer relacionamento com uma rede de salas de exibição. Por uma região, pelo país inteiro, depende, porque contratos de distribuição de filmes funcionam por região. Região pode ser em todo um país ou simplesmente estados, regiões de América Latina, regiões do mundo, por exemplo. Então aí esse distribuidor vai fazer os contatos e a ponte com o exibidor. Entenderam? Então o caso é o seguinte, é uma cadeia que funciona e como que essa cadeia se sustenta em termos de arrecadação. O preço do ingresso cobrado, do ingresso que é pago para o exibidor, lá na bilheteria no seu cinema, do shopping, no cinema de rua, em geral é o seguinte, 50% do valor fica para o dono da sala de cinema, para a sala de cinema mesmo, enfim, e 50% pro produtor e distribuidor. E aí com isso vai ter a remuneração de um e de outro, vai pagar os custos de campanha publicitária e tal. E o negócio é o seguinte, então percebam que nessa cadeia aí de produção não basta você ser um realizador genial, você precisa ter um distribuidor que seja extremamente articulado e ele precisa também de bala na agulha para ficar lá, contratar gente e ficar lá ligando para salas de exibição, descobrir onde é que tem novas salas de exibição por aí no Brasil, em determinadas regiões, fazer lá um contatinho e tal, e inclusive fazer algumas barganhas para, por exemplo, nesse negócio 50-50, até diminuir ou avançar, enfim, chegar num acordo aí a respeito da divisão de lucros, aí do rendimento do que é arrecadado com a venda de bilhetes e de ingresso, de bilhete de loteria, né, de ingresso de cinema. Então é o seguinte, para exemplificar isso daqui, eu acho que muitas vezes vocês acabaram vendo filmes ruins, ocupando muitas salas e em vários cinemas aí numa mesma localidade e tal, até mesmo você viajou e pensou, essa porcaria tá aqui também, caramba, por que filme ruim tá aí, porra, a minha lógica maravilhosa que disse que basta ter um filme bom que eu consigo exibir, mas esse filme é péssimo, como é que ele consegue estar em tantos lugares?
Porque ele tem um bom distribuidor, é isso, um distribuidor eficiente, um distribuidor muito articulado, muito versado, com muito poder de barganha. Então ele pegou e colocou, ele conseguiu permear o mercado com o título que ele está distribuindo. Entenderam? Então, isto posto, vou colocar que na verdade a distribuição é que é o grande gargalo na cadeia de produção e exibição de cinema, a ponto de que eu não tenho dados, isso é uma informação que eu tenho da época da faculdade, ainda não tenho certeza se é desse jeito, de ter filmes já produzidos no Brasil que não tem distribuidora, que já estão prontos faz tempo e não tem distribuidora. Querem 2 exemplos? Então vamos lá. A gente falou da Ingrid Guimarães, então lá da comadre dela, a Heloísa Périssé, ela fez lá o filme sobre aquela personagem dela, a Tati, que é baseada na enteada dela. Ela fez o filme, se não me engano, em 2006 e ela estreou, vários anos depois. Então tinha até coisa super desatualizada em termos de gírias e tal. Eu não assisti, foi uma crítica que eu li que apontou isso. Porque ela não conseguiu distribuição nesse meio tempo. Só foi conseguir anos depois e deu nisso. Outro exemplo, o filme do Zé do Caixão lá, Encarnação do Demônio, o último filme dele. Se não me engano, ele foi finalizado em 2008, mas só foi distribuído, estreou nos cinemas em 2010, 2 anos depois. Ficou esses dois anos aí procurando distribuição. Tem muitos filmes aqui no Brasil, aliás, é uma grande crítica, e eu não sei, calma gente, eu não sou tão bem informado assim, mas eu estou passando as noções de este pequeno e humilde acompanhante e torcedor do cinema brasileiro, mas assim, de que nas leis de incentivo à cultura, a gente ainda vai falar delas, nas leis de incentivo ao cinema, acabam não prevendo a parte da distribuição. Ocorria muito isso do proponente do projeto lá junto à Ancine, ser contemplado lá para captar a verba, ele captava, produzia, mas produzia e não previa a distribuição. Então, há muito tempo tem se falado de começar a prever a distribuição nesses projetos de captação de verba de imposto para a produção de cinema nacional via lei de incentivo. Então, o caso é o seguinte, voltando ao comparativo lá de falar do trabalho na escola, em que o trabalho do queridinho se transformou em realidade e o seu ficou lá chupando o dedo, é que o capital lá do queridinho é aquilo lá, aquele carisma dele, aquela popularidade, a forma como ele consegue encantar e cativar as pessoas, é o dinheiro, é a articulação, é a estrutura de uma distribuidora boa, enquanto que você, ou seu colega que você deve conhecer uma história a respeito parecida com isso, não contou com a mesma coisa e não valeu de nada toda a qualidade artística e cultural que teve lá no trabalho dele. Mesma coisa aqui, tem vários filmes, por exemplo, vamos lá, eu posso estar errado e tomara que eu esteja errado, mas o documentário do Mussum, que eu tô louco para ver, acabo passando em algumas salas 2, 3 vezes no Centro Cultural São Paulo aqui, eu não pude ir e depois eu não soube mais onde ele estava, se é que ele estreou em alguma sala por aí. Entende? Então um filme super interessante, mas que acabou não entrando aí. E aliás é bom fazer um parênteses, que aí o distribuidor, ele também não vai ser tão assim simpático, que basta você ter um negócio legal, assim, basta você ter culturalmente valoroso o seu filme, ele não vai pegar por esse critério não, viu? Ele vai querer que o negócio tenha o valor comercial. Deu uma desafinada legal agora, mas ele tenha o valor comercial do produto. Então ele vai dar o esforço dele, o trabalho dele direcionado de acordo com o que você está oferecendo. Então, um filme mais de arte, com uma proposta, ele vai fazer o lançamento direcionado, isso se ele tiver interesse em trabalhar com esse tipo de lançamento. Você quer fazer um filme popular, mais comédia zona, popular zona, mas e aí? Tem nomes conhecidos no seu elenco? Quem que dirigiu, como é que é, né? Tem artista da Zorra, tem antiga Zorra Total, mas tem artista da praça lá, então não tem. Então, meu filho, desculpa, eu não vou poder. Seu filme é popular, mas ele não tem esses elementos de dar valor de mercado para ele. Então a distribuidora é outra que não vai pegar assim à toa o seu filme simplesmente por ele ser bom ou por ele ter qualidades, né? Precisa ter valor no mercado.
Então, isto posto, e eu estou repetindo muito, meu Deus, eu tenho uma cabeça formal que é uma desgraça. Colocado isso, então, fala como que em torno dessa lógica se organizaram os grandes atores empresariais a respeito disso. O caso é que os grandes estúdios americanos, eles são produtores, na verdade não exatamente produtores, mas coprodutores e distribuidores. Eles atuam nessas duas frentes. Então, assim, para cada filme que a Columbia faz, já está garantida a distribuição porque é dela. Ela tem escritório no Brasil, e já tem escritório no Brasil há décadas, há décadas. Inclusive é lá na região perto da Era, né? Era na região lá da Boca do Lixo, da Rua do Triunfo, tinha muitos escritórios de distribuidoras estrangeiras, Warner, Fox, a Columbia, né? Então, filmes aí da Disney, filmes da Sony, filmes da Warner, Fox, Universal. E nesse esquema, quem também é assim no Brasil é a Globo. A Globo se organizou, ela é coprodutora dos filmes, às vezes ela é distribuidora, ou às vezes ela é apenas distribuidora, tem casos assim. Vocês quando vão ver, pegar algumas informações aí na internet, ou até mesmo quando vão ver um filme dublado, tem sempre aquele negócio, distribuição, AS, enfim, né, aquela coisa. Tem lá aliás, inclusive é o distribuidor quem contrata a dublagem de filme, viu? Por isso que mudam dublagem de filme, fica aquela coisa super broxante, porque você assistiu Bud Spencer e Terence Hill com as vozes de Newton da Mata e Silvio Navas, e aí você vai pegar os DVDs lá e não são eles, porque teve uma nova distribuidora, o contrato de distribuição da antiga venceu. A dublagem era da Herbert Richards, e aí quando recompraram os direitos de distribuição do filme para DVD, não recuperaram. Herbert Richards já estava no fim que seja, deve ter alguma coisa a respeito aí do tempo de uso da dublagem, e aí contrataram uma nova dublagem, e aí não é a mesma coisa, né? Mas enfim, vamos dar sequência ao dossiê Vingadores do Arrocha. O caso é o seguinte, a grande vantagem, não tem nem o que dizer, que esses grandes atores, os grandes estúdios estrangeiros e a Globo, a vantagem deles é a estrutura, é a grana, know-how, enfim, aquela coisa, aquele peso que eles têm. E o caso a respeito da Disney com os Vingadores do Arrocha é que eles entraram com um poder de barganha do Cacildes, com uma coisa poucas vezes vista antes. Eu falei lá atrás a respeito da distribuição, negociar com o dono do cinema uma vantagenzinha ou outra para botar o filme dele por mais tempo, em mais salas, enfim, aquela coisa. A Disney não vai admitir publicamente as práticas de mercado que ela fez. Eu não estou falando isso, o que eu vou falar não é com base em informações de espiões, não é de passarinhos, de pulguinhas que me contaram, é uma observação que eu fiz, então fiquem à vontade para observar notar alguns furos aí na minha lógica. Que é o seguinte, com esse poder de barganha imenso da Disney, ela deve ter despencado a porcentagem que ela levaria do rendimento das bilheterias em troca de que o filme fique no maior número possível de salas, no maior número possível de sessões e também com o maior número possível de exibidores. Ela vai, se essa coisa chegar à tona, esse pensamento, aliás, esse tipo de prática, ela vai justificar que ela precisa dar uma permeabilidade pro produto dela, o filme dos Vingadores, que tem 3 horas de duração. Um filme de 3 horas de duração fica realmente bem difícil, ele acaba engessando demais os horários. Os horários dele ficam bem pouco variados. Então essa justificativa vai ser a justificativa que a Disney vai dar em razão disso. Só que o problema é que essa é uma prática anti-mercado. Essa prática entre os íntimos é conhecida como abuso de poder econômico. Exatamente. A Disney tem um poder econômico gigantesco, ela consegue abrir mão de uma parte significativa da porcentagem dela dos bilhetes de loteria que ela arrecada aí no cinema, da venda de ingressos,
E o distribuidor brasileiro não tem como competir com isso. E não é nem o brasileiro, ele não é o outro distribuidor de filme francês, o distribuidor de filme americano também. Todo mundo está perdendo com isso daí, não é só o cinema nacional, entende? Então, assim, é um abuso de poder econômico que pode até muito bem levar a monopólio. De verdade, na prática, você está tendo monopólio. Aí, se você é tão preocupado com o desenvolvimento nacional, aliás, eu estava até falando a respeito lá no início, das ideias fáceis, aqueles conceitos manjados que volta e meia batem nas nossas discussões. O Brasil precisa ter livre mercado, o Brasil precisa ter liberdade de competição. Não tem competição nisso, minha gente. É um desequilíbrio completo. É um ator que simplesmente está passando o rolo compressor em outros. É um negócio, sabe, não tem equilíbrio nenhum. E não é só não tem equilíbrio, olha só, ele está acabando, está esculhambando com a concorrência entre as salas de cinema, porque não faz mais sentido você pesquisar qual que é o cinema que tem o melhor horário para você, e inclusive está ferrando com o direito de escolha do consumidor, com o direito do consumidor, ele está esculhambando. Só que, infelizmente, está sendo muito justificada essa prática, porque Vingadores Ultimato está sendo esperado desde o primeiro filme do Homem de Ferro. Então, sabe, por causa do negócio que todo mundo quer ver, então está se justificando uma prática que é um abuso, que é praticamente um crime financeiro, de mercado, sei lá, mas é uma coisa que agências reguladoras do campo empresarial financeiro aí precisam, não só a Ancine tem que intervir num caso desses, entende? E aliás, inclusive nisso, assim, é necessária a agência governamental intervir num caso desses, porque está se desequilibrando. O governo serve para isso, poxa, é simplesmente para atuar quando existem injustiças, desequilíbrios, quando existe esmagamento, né, de forças, quando coisas inclusive estão sumindo, é isso, está se eliminando um setor, e não é só o setor de cinema nacional nisso. E também estão justificando não só pela qualidade do filme, pela popularidade dele, como também, e eu estou perdendo o raciocínio aqui, por ser um produto que daqui a pouco ele vai estar fora do mercado, daqui a pouco Vingadores vai sair de cartaz, então parece que não aconteceu nada. Aconteceu uma coisa horrível, isso é uma coisa que não dá para admitir. Anos e anos atrás, no último filme lá da saga Jogos Vorazes, aconteceu a mesma coisa. Ficou num número absurdo de salas do Brasil, e aí a Ancine se posicionou na época dizendo isso é inadmissível, é preciso intervir e vamos intervir. E aí nas discussões que apareceram, teve gente reclamando porque isso era uma interferência no livre mercado. Bomba, desde quando existe livre mercado, quando um dos atores desse livre mercado abusa das suas condições econômicas? Ele compete incompleta, assim, jogando com a desigualdade dele. Não é que simplesmente ele tem mais bala na agulha e está fazendo valer isso. É lógico que a Disney vai ter capacidade, por exemplo, de distribuir o filme dela para regiões distantes das capitais, dos centros metropolitanos, em que outras distribuidoras menores não vão chegar. Mas até aí, pomba, está ocupando mesmo onde essas distribuidoras conseguem chegar. E fora isso, e o direito do consumidor, como eu tinha falado antes, né? Muito bem, vamos dar sequência ao dossiê Vingadores do Arrocha. Vamos lá. Isso eu já falei muito bem. Agora vamos chegar no outro ponto, isto posto a respeito do que é essa prática da Disney, que acabou fundo essa prática da Disney. Vamos falar da reação a respeito do cinema brasileiro diante disso. Muito bem, a reação dos setores foi lançar este meme aqui, da Ingrid Guimarães como a Capitã Marvel, como super-heroína do cinema brasileiro. Nossos poderes, manter salas de cinema com atores falando nossa língua, que o pessoal defensor aí, justificador dos 80% das salas de cinemas, olha que coisa ridícula, tal, não sei o que. Bom, é errado em muitos níveis, não é foi péssimo, foi muito ruim esse negócio. Vamos deixar aí para vocês sofrerem com essa imagem enquanto eu vou falando. Por quê?
Assim, de verdade é legal ter falando idioma pátrio no Brasil, nas salas de cinema, mas até aí os filmes dublados do Vingador, as cópias dubladas já estão fazendo esse negócio de falar português aqui. Esse negócio de cópia dublada eu vou falar daqui a pouquinho para mostrar como é importante. Mas assim, vamos apontar, vou fazer algumas observações minhas a respeito de como isso não foi um bom posicionamento público por parte dos produtores de audiovisual brasileiro. Primeira coisa, ele está jogando novamente com um discurso de vítima, que de verdade, embora realmente seja uma vítima mesmo, porque são forças incontroláveis por esses atores aí, pelos produtores de cinema nacional, poxa, esse tom a gente já está cansado de ver do cinema nacional se defendendo pelo lado de vítima. Assim, a vítima numa ficção, né, numa narrativa, ela apenas sofre. Ela sofre. Ela nunca realiza, transforma, supera nada. Então, assim, ela sempre sofre. Então, se colocar como vítima, por mais que seja realidade, não é um bom posicionamento. Então, este é o primeiro ponto que eu acho que não foi legal, que deu margem aí para as pessoas se bandearem para o lado do monopólio. Segundo ponto, pegaram uma estrela das globochanchadas para defender o cinema nacional. Sendo que, embora vamos ver como é que eu vou colocar isso, a própria Globo se vale de algumas práticas parecidas, semelhantes com o que a Disney acabou de fazer, para ela mesmo botar de escanteio várias produções nacionais, não competir em igualdade e colocar o produto dela. O produto dela tem mesmo muito mais popularidade, tem atores muito mais conhecidos. Não é à toa que tem tanto o filme do Leandro Hassum aí a cada ano. Ele é popular mesmo, por mais que você não goste. A Ingrid Guimarães a mesma coisa. Então não há como negar, esses filmes dão bilheteria, o povo gosta. Qual povo? Não sei, mas tem povo. As coisas são documentadas, são registradas. Então assim, botar, na verdade... E grosso modo, o que vai acontecer é o seguinte, esse tipo de tudo que a Disney ocupou, o pouco que sobrou e o pouco que sobrou menos ainda para o cinema nacional, quem vai conseguir disputar esse pouquinho é quem tem mais bala na agulha, ou seja, a Globo. Ela vai conseguir ocupar muito mais espaço do que o pequenininho lá da produtorinha que vai distribuir o filme pernambucano, sabe? Então, assim, ela acaba uma estrela da Globo chanchada que está dizendo que está defendendo o cinema nacional, mas no fundo acaba defendendo a si mesma, sabe? É outra coisa que não foi legal, entende? Aí pegou mal, pelo menos na minha visão, dentro do meio audiovisual. E terceiro, aí vamos voltar ao ponto de que o filme da Ingrid Guimarães perdeu porque é ruim e Vingadores é bom. Então aí eu vou dizer, vocês assistiram o filme da Ingrid Guimarães para dizer que ele é ruim? Então, o filme dela perdeu 300 salas de cinema com o negócio dos Vingadores. Por mais que a Globo realmente tenha lá barganhado para ser vantajoso para o exibidor que essas 300 salas, as 300 salas também não se sustentam à toa. Não há barganha que acabe dando conta de um número dessa magnitude. Mas assim, como é que vocês falam de uma coisa? Vocês, desculpa, gente, tem gente que está assistindo isso simplesmente para se informar, tal, mas vamos lá, eu vou me direcionar a esse pessoal que acabou atacando o filme dela e se posicionando a favor lá da Disney e dos Vingadores. Mas como é que vocês falam de uma coisa que vocês não têm conhecimento? Vocês viram o trailer? Tá, o trailer pode ser bem ruim, mas tem muitos trailers que não correspondem à realidade do filme. Pessoalmente eu tô achando, desculpa, não bater aqui no microfone, eu acho que o trailer de filme brasileiro tá chegando numa padronização que tá horrível. O trailer, inclusive primeiro trailer íntegro, né? Não o teaser, o trailer do filme da Turma da Mônica, mais me desestimulou a assistir do que assistir, porque ele tá cheio, tá em clichês de trailer de filme brasileiro que eu tô ficando cansado. Mas o caso é o seguinte, também é uma questão de ética. A Disney lá incorreu numa prática antiética de mercado, então vamos fazer uma prática, falar de ética no âmbito cultural. Como é que vocês falam de um filme, falam mal de um filme que não conhecem? Porque viram os anteriores, e por que esse não pode ser bom? Entende? Porque filme brasileiro é tudo ruim. Então você vai esperar que o filme melhore sentado aí sem você assistir? Você tem que ir lá assistir, debater, falar na rede, falar para todo mundo, botar hashtag, marcar, opinar na página do filme, por que você achou ruim e falar por quê.
Procura falar por quê. Inclusive é por isso que eu me veio aqui de fazer o canal, para fazer crítica que oriente, ou pelo menos bote uns termos não tão cabeçudos, profissionais, não tão fechados e restritos ao público que faz cinema, para vocês falarem melhor de diálogo, de diálogos absurdos, forçados, situações inverossímeis, trabalho técnico canhestro, enfim, para se localizar nisso. Mas mesmo que vocês não tenham todo esse domínio, falem lá. O cinema brasileiro não vai melhorar com você sentado na frente do computador xingando o tempo inteiro, porque vai para sempre ser ruim. Isso é aquele círculo vicioso, você vai ficar só usando aquilo para raiva. Vai lá, assiste, dá um tempo. E por último, nesse ponto, qual que é o problema de assistir um filme ruim? Que mal vai te fazer assistir um filme ruim? No máximo dê umas risadas do absurdo, da besteira, como a gente faz aí com o Seu Lima, que tem filmes ruins que divertem, tem filmes ruins que até te atiçam a continuar acompanhando o trabalho do realizador, tal, vendo até sinais de que eles podem até fazer trabalhos melhores, entende? Então assim, você simplesmente julgar e, aliás, querer que se diz favorável ao livre mercado, mas admite que um produto desse mercado caia fora simplesmente porque você não gosta dele, você não gosta, mas tem quem goste e as pessoas precisam ter opções de escolha. Acabou. Entende? Então, falar que não tem que cair fora esse produto porque não gosta é a mesma coisa que dizer eu não falo com você porque você é feio, porque você é baixinho, porque você é careca, porque você é torcedor do Náutico, do América, do Juventus da Moca. Eu não falo com esse tipo de gente, tchau, adeus. Isso é uma injustiça, isso é uma coisa baixa. Dá uma chance, qual é o problema? No mínimo, se não não sabe a respeito, não opina. Como é que vai falar que o filme é ruim se não conhece? Poxa, de verdade, eu fui falar que é uma coisa de princípios. Minha vida aqui na internet é simplesmente falar mal de filme, mas eu não falo mal de filme sem ter visto. Entende? Eu digo que eu cito a crítica falou de tal coisa que desabona o filme, mas mais para falar eu tenho que dizer, né? Então, assim, até os filmes da Kef, você sabe que o filme lá, o da Fada, é tenebroso. Mas os outros dela, apesar de que eu assisti aquele Gosto se Discute, em que o problema do filme não é ela, mas o outro que ela fez lá, eu não assisti, não vou opinar, simplesmente porque ela tá lá, ela fez um filme péssimo, e preciso assistir para me posicionar, né? Saber até se tem algo, poxa, eu preciso dar a chance de inclusive encontrar valores novos, valores diferentes aos que eu prezo num filme. Aí, entenderam? Cultura é desse jeito, cultura é você se abrir, não é você simplesmente ter mais do mesmo, mas é você ser surpreendido, inclusive surpreendido nas coisas que você não esperava, como tudo na vida. A vida você tem que ser surpreendido, você tem que estar com não ter expectativas a respeito das coisas, simplesmente para deixar as coisas acontecer como elas são, e com isso você consegue compreender melhor o valor das coisas, das pessoas, de si mesmo, entende? Filosófico, mas é só para dizer isso, dizer a respeito, olha o posicionamento que estão tomando em relação ao filme em questão, por mais que esse filme tenha sido vendido como um produto de resistência, ou como uma peça de resistência, que na verdade está fazendo uma resistência mais a si mesmo do que a toda a categoria. Ok? Então é o seguinte, vamos dar sequência, vai ser o meu mote aqui porque eu preciso retomar a meada, né? Como eu falei, o cinema nacional não vai ficar bom de qualidade se o público ficar na cadeira, e também outra coisa, ninguém acerta perfeitamente assim de primeira, né? Você consegue fazer isso? A coisa que você mais quis fazer na sua vida, você conseguiu acertar de primeira? Se você conseguiu, meus parabéns, tem que erguer uma estátua a seu respeito, mas numa coisa tão complexa como o cinema não dá. Livros, sabe, qualquer coisa, a pessoa vai lá, quebra a cara várias vezes até aprender. É claro que no cinema nacional muitos problemas se repetem. Quem produz, os criadores,
tem uma grande dificuldade de perceber esses erros, mas é aí que entram vocês como espectadores para poder falar desses erros e os produtores darem uma chance de ouvir o público leigo para saber para que caminho que eles vão. Inclusive, nesse negócio que eu falei de se abrir, não ter expectativas, inclusive os próprios produtores serem surpreendidos com uma visão que eles nunca tiveram a respeito de cinema. Aí vai sem falsa modéstia, tá certo que assim, me colocando, eu não vivo tanto, não consumo tanto produtos de crítica de cinema, de verdade eu sou um bocado relapso, mas o tipo de crítica que eu faço, eu acredito que ajude bastante quem vai fazer cinema para ter noção de detalhes, inclusive assim, de uma informação dada no início do filme não contradizer no final, ter uma coerência entre os filmes, né? E eu não vejo esse tipo de crítica no Brasil. É uma coisa tão necessária porque todos os defeitos que se apontam em filmes brasileiros são muito práticos. Já assim, no aspecto técnico, o cinema brasileiro ficou legal. Porra, você vê umas coisas atuais aí que a velha frase nem parece filme brasileiro. Até porque aquela precariedade por causa de limitações econômicas, porque contratava um laboratório que ia revelar o filme e o laboratório era muito barato, porque o estúdio de dublagem também era super barato, então essa precariedade ficou fora, com equipamentos digitais e tal, com esse negócio da tecnologia se renovar muito, então até pelo lado mais da pechincha a coisa melhorou, porque quando vem uma nova tecnologia, a outra precisa ser passada para frente, e a outra que precisa ser passada para frente, inclusive, continua de boa qualidade. Mas o caso é o seguinte, esses problemas se repetem, então assim, ajudem a abrir os olhos dos produtores, assistam, comentem, compartilhem as suas opiniões por aí. Eu vou tentando fazer minha parte. Eu não consigo ser tão assíduo aqui na internet, gostaria de ser mais assíduo, né? Mas enfim, os percalços aí não permitiram. Principalmente, se lembrem desse, ninguém consegue acertar nada de primeira. Apesar de que cinema argentino, vai sempre comparar com o cinema argentino. Ele tem valores lá que são intrínsecos ao processo cultural argentino, a trajetória cultural argentina, por isso que o filme deles é bom. O nosso é cheio de outros problemas que não foram superados, então vamos ajudar a superar, quem sabe, ajudar a superar esses problemas, falando pontualmente do diálogo fraco, do embasamento ruim para a ambientação das histórias, enfim. Vamos para frente, meu povo, participa, não é só reclamando, não é o ministro das obras prontas, né, para ficar lá, cara, acho que vai dar ruim, hein? Se não dá ruim, todo mundo esquece do Zé Mané que ficou lá agorando. Aí quando dá ruim, ele aparece, aí não falei, porra, eu sou bom pra caramba, porque eu fiquei agorando esse miserável, agora ele se ferrou, igual eu, que continuo na minha condição miserável aqui de ficar apontando o defeito dos outros. Não seja assim, minha gente, não seja assim. Por mais que meu canal fique falando de defeito de filme nacional, não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo assista, mesmo que todo mundo tenha cabeça aberta, inclusive, para assistir filme ruim e se divertir e aproveitar. Porque você, aproveitando mesmo um filme ruim, vai aproveitar muito mais um filme bom. Tá certo? É isso que fazemos aqui, a nossa network informal do Seu Lima, do Poderoso Chofer. A gente vai dando o nosso tostão aí nesse cenário. E tem outra coisa, também cuidado na hora de ficar reclamando de cinema brasileiro para só falar mal daquilo que está em evidência. Existe muita coisa acontecendo por trás. O que está mais em evidência? Lógico, o filme da Globo. Como muitos anos atrás eram filmes eróticos, as pornochanchadas e tal. É muito filme da Globo, eles estão mais em evidência, eles têm os atores mais famosos, é lógico, mas tem muita coisa acontecendo por trás. Então, pelo menos se não conhecem ou se não tem nenhum contato, tem o benefício da dúvida de que a coisa é muito mais além. Por quê? Porque a atual produção de horror e terror no cinema brasileiro está ótima. Não é feita quase nada de mainstream, tem um e outro ator mais famosão, mas a produção está muito boa, é lançada realmente num circuito muito pequeno por causa daquela razão lá. Terror brasileiro ainda por cima não chama tanta atenção, o distribuidor não vai ver tanto valor comercial nisso do que com o Chuck Brinquedo Assassino, com Invocação do Mal, né? Mas esse é só um exemplo de na verdade é o maior exemplo assim de criatividade, de realmente gente ousada. Tem filmes legais, O Lobo Atrás da Porta, Quando Eu Era Vivo, um que
É terror, não é terror? O Animal Cordial, filmes super legais que merecem ser vistos, gente. Então, tem muito mais por trás desse cenário do cinema brasileiro do que simplesmente as globochanchadas, né? E aí, no meu roteiro, um ponto que eu já coloquei antes, né? Qual que é o problema de você assistir um filme para o qual você tem expectativas baixas? Gostar do filme? Qual que é o maior risco? Gente, é preciso abrir a cabeça para cinema. Eu não estou falando apenas de filme brasileiro, mas com qualquer outro filme. Por que ficar fazendo cara feia quando uma pessoa vem e fala de um... Você vê uma notícia, tem contato com algum filme europeu, com algum filme asiático, com algum filme árabe, com algum filme nacional, argentino, peruano, mexicano, que quer que seja, um filme independente americano. Para que ficar de cara feia, gente? Vai que vocês gostem. Pra que isso? É desnecessário, é muito baixo, entende? Desgostar de cara, é só preconceito, que coisa besta. Então, vamos lá, estou misturando um monte de assunto aqui para falar dos Vingadores do Arrocha. Aliás, eu já deixei a Ingrid Guimarães demais aí na tela. Vamos voltar para os Vingadores do Arrocha, que aí a gente consegue pelo menos dar algumas risadas. De verdade, eu também me senti uma dor vendo esse meme aí. Prefiro os Vingadores do Arrocha. É um outro tipo de resistência cultural brasileira, né? Se eu fosse falar disso, ó, já estamos em 40 minutos aqui de monólogo, vamos dar sequência. Não faz parte dessa discussão, mas um outro pessoal que estava lá metendo a boca no filme brasileiro e falando bem do Vingadores estar em 80% das salas, botava o negócio do filme brasileiro receber dinheiro de verba pública, de dinheiro de imposto. Eu um dia ainda vou fazer um vídeo explicando como que funciona esse negócio de lei de incentivo, não apenas com cinema, mas com cultura. Mas o caso é o seguinte, esse tipo de política de incentivo via financiamento público, e que não é com o governo assinando um cheque e dando na mão do distribuidor, é com o governo autorizando ele a captar verba, e aí é com o produtor batendo de porta em porta e falando, você gostaria de aplicar seu imposto no meu filme? E ainda assim é uma porcentagem pequenininha do imposto do cidadão. Mas enfim, esse tipo de política existe justamente para cobrir esses desequilíbrios que existem entre a produção nacional audiovisual e as produções estrangeiras. Por quê? Porque essas produções estrangeiras chegam ao Brasil já pagas, então eles não têm muito o que perder. E o cinema brasileiro ainda precisa se pagar. E outra coisa, essas produções se pagam porque lá no mercado deles, não estou falando de país de terceiro mundo, né? Também estou falando de uma observação, não é algo que eu fui a fundo, mas, por exemplo, de filme da Europa, o filme do Japão, o próprio filme dos Estados Unidos, mesmo independente, esses países têm mercados bem mais dinâmicos, a população é bem mais interessada no filme nacional, no filme local, aliás, para não confundir, então eles já garantem essa sustentação econômica lá deles, né? E aí vem desequilíbrio, o cinema brasileiro tem que contar com tem que enfrentar essa rejeição, custos altos aí, porque também quando ele vai ser produzido, ele compete, ele precisa praticar preços de locação de equipamento, de equipe com a publicidade que tem muita grana, paga muito bem, gasta uma tremenda de uma grana, então inflacionou os preços já há muito tempo quando a publicidade brasileira estourou no mercado, né? Enfim, então precisa praticar esses preços, são super caros e sai por aí competindo com gente que está no lucro, né? E enquanto a produção brasileira precisa se pagar ainda. Então as políticas públicas servem para dar uma corrigida nesse desequilíbrio, para que exista um setor audiovisual nacional. E tem uma coisa, isso não é exclusivo do Brasil, até economias de primeiro mundo têm, se não leis iguais, mas políticas semelhantes de incentivo à cultura e ao cinema local via financiamento público. Isto não é apenas no Brasil. E não venha me dizer que é prática antiética. Isto é largamente debatido. Isso existe há muito tempo, existe há décadas no Brasil. Então é toda uma discussão, uma solução que chegaram após décadas, após muita conversa lá entre especialistas, setores juristas, entre especialistas em tributação, para dizer é razoável o governo abrir mão de uma porcentagem visando o fomento de tal setor da arte. Inclusive, só já adiantando uma coisa que eu faria em outro vídeo,
é que essas leis de incentivo à cultura começaram para financiar arte de nicho. Então, experimentação, dança performática, exposição de arte moderna, coisa que não dá público, que é interesse de um grupo específico de artistas, coisas para estudos. A lei foi para isso daí, porque era um tipo de expediente cultural que não atrai público e não ia se financiar. Só que a economia brasileira foi se esculhambando, e aí a arte comercial precisou depender disso para se sustentar também. E ela não se sustenta, gente. Não dá. O cinema brasileiro raramente se paga. São poucos os filmes que conseguem se pagar. E sem isso não vai ter. Não vai ter esses filmes aí de terror que eu acabei falando, que eles estão bons, são ótimos, mas eles continuam não se pagando, gente. Então, é isso daí. Aí, como eu falei aqui no meu roteiro, os outros países têm leis de incentivo à cultura. O que mais? Aí tem uma coisa que é bom pontuar a respeito de cinema não dá mais lucro, como a coisa ficou tão cara, não é só no Brasil, mas no mundo todo. Vingadores, Star Wars, Harry Potter, todas essas franquias aí, elas não se pagam só com bilheteria. Já deixaram de se pagar só com bilheteria. Eles precisam vender camiseta, vender brinquedo, videogame, joguinho de celular, eles precisam ser uma grife. Então até blockbuster não se paga simplesmente exibindo. Eles têm que ser uma grife, tem que ser um acontecimento. É por isso que está cada vez mais portentoso, cada vez mais, sabe? Cada vez menos cinema. Aí é que vem aquela briga dizendo que filme de super-herói tá matando com o cinema por causa disso, porque cinema tá levando para essas coisas cada vez mais caras, cada vez mais absurdas, e que em termos de linguagem cinematográfica, de cultura, acaba apelando muito para a violência, por um certo tipo de apelação. É claro que a Marvel prezou muito por um cuidado um cuidado artístico mesmo, de caracterização de personagens, não só a respeito de dramaturgia, mas também no aspecto visual e tal. Mas aí, por outro lado, nós temos Warner, com a sua Liga da Justiça, Batman vs Superman, com uma noção bem chinfrim da coisa, né? E dando no que deu, né? Enfim, mas as pessoas ainda assistindo. Então, só para a gente amarrar aqui aos 40, quase 50 minutos de vídeo, eu não sei se eu vou conseguir publicar ainda hoje, porque minha internet é meio lenta. O caso é que realmente houve uma prática anti-mercado da Disney, teve abuso de poder econômico mesmo. A Ancine deveria intervir e parece que não interveio, e a Ancine está passando por uns problemas, até onde eu sei. Calma, minha gente, eu não sou tão bem informado, mas está passando por uns problemas internos, principalmente um presidente o atual presidente sendo tão suspeito, mas tão suspeito que até o Alexandre Frota foi na Câmara fazer um discurso contra ele, que era uma vergonha ter esse presidente aí investigado e tal. Então, não sei se ela não interveio por causa disso, mas é uma coisa assim, que a Ancine acho que nem sei se interveio da outra vez dos Jogos Vorazes, e que dirá agora. Mas também a mensagem pessoal, não estou falando para boicotar o filme dos Vingadores, mas vai lá sabendo disso, sabe? Você vai assistir e quer rever muitas vezes, legal, mas você vai rever em 15 salas diferentes? Acho que não, vai ser numa mais próxima, né? Na que você consegue ter mais acesso, seja por meios econômicos, seja por meios de deslocamento. Então, aí diante disso, é necessário, sabe, aquela coisa que sempre contesta o livre mercado. É preciso, assim, defender livre mercado, mas assim, de um mercado mais justo, com os atores competindo com melhores condições, com mais nível de igualdade, entende? Isso é respeitar o consumidor. Aí o consumidor vai ter mais opções para poder fazer seu consumo. Entende? Diante disso você vai ter um abuso, você vai ter um monopólio. Quem não garante assim, se abrir as porteiras e deixar a Disney fazer isso, ela não vai fazer sempre. Então cada lançamento da Disney vai ser um baque no mercado distribuidor nacional e na produção também. Aí no caso é o mercado distribuidor, porque tá bom, vamos lá admitir que por causa das leis de incentivo a produção nacional está paga, mas está paga. Eu não estou dizendo que seja assim tão mole ficar lá captando dinheiro
de imposto junto à sociedade civil. Não é tão fácil assim. Mas nisso que está entrando com dinheiro num lado mais arriscado, acaba sendo a distribuição. Então, se deixar isso, a Disney sempre praticando isso daí, ou outros atores, a Warner vir a praticar, vai ter um risco aí. Então, pegando de novo o paralelo lá do trabalho de escola, que o popular conseguiu emplacar e não você por não ser popular, seria como se o popular, por causa daquele trabalho, ele ganhou nota e passou de ano, e você ficou sem nota e não passou de ano. É assim, na realidade, se for um trabalho escolar mesmo, não. Você vai ganhar nota ou você vai fazer um outro trabalho e vai passar de ano. Agora, no mercado não vai ter isso. A nota vai vir para o cara lá e o pessoal vai ficar sem nota e vai desaparecer e vai ser um setor inteiro que vai ser afetado na nossa economia. Vocês querem isso? Então, vamos adiante. E aí o seguinte... Uma última coisa, eu estava até planejando botar aqui vamos lá, eu vou colocar o link de uma outra nota, de uma outra notícia que foi o desenrolar dessa situação. 2 segundos que eu vou lá colocar aqui, só espero que o meu OBS permita vamos lá, ele desapareceu, vai lá, isto daí. Ministro assina cota para filmes nacionais após polêmica com Vingadores. As cotas de tela estavam suspensas desde o ano passado, 2018, depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal de Brasília, após acatar uma ação de uma associação de exibidores nacionais, né? E estava suspensa a cota de tela, mas assim, cota de tela existe no Brasil desde Getúlio Vargas e do primeiro governo do Getúlio Vargas. Eu estou com a impressão de que meu áudio está bem desincronizado em relação à minha fala, mas vamos continuar. As cotas de tela existem desde aquela época. Teve momentos em que elas, como muitas leis no Brasil, aliás é por força de lei inclusive, eu vou botar aqui no início para ver se eu consigo recuperar a sincronia com a fala. Por várias razões, assim, os exibidores acabavam não cumprindo, mas garantia uma sobrevivência tal, e com o regime militar eles passaram, quem assistiu a live lá de Horas Fatais, que o Fabrício mesmo falou isso pra gente, que diante de todas as coisas lastimáveis que o regime militar acabou fazendo, ele fez valer a cota de tela no mercado exibidor brasileiro, e foi isso que acabou levando a florescimento lá do polo de cinema da Boca do Lixo de São Paulo, que você, meu espectador, se conseguiu ficar até essa altura aqui do vídeo, a gente fala tanto aqui no canal, gosta tanto, se diverte tanto com a Boca do Lixo e se admira tanto com o que eles fizeram lá com tantas restrições de orçamento e de equipamento. Porque o que aconteceu quando os exibidores passaram a ser obrigados a exibir filme brasileiro? Eles foram procurar aquilo que dava retorno de público, aquilo que chamava público. Vamos colocar que os tempos eram outros. Isso daí estou falando de anos 60, 70. Televisão não estava tão disseminada no Brasil, muito embora aquela época com o Globo dos anos 70, Tupi, com a Record até seja muito romântica, com TVs regionais, como lá de Belo Horizonte, do Nordeste, enfim. Embora as TVs até estivessem passando por um florescimento naquela época, mas por causa do poder aquisitivo do brasileiro, muitas famílias não tinham televisão em casa. A diversão deles era rádio, televisinho e muito cinema. Como o Fabrício também tinha falado, a entrada para cinema era tabelada e custava muito, muito barato. Então o pessoal ia demais no cinema. E também por outro motivo, a população brasileira era a população média para camadas mais baixas da sociedade, de menor poder aquisitivo. O pessoal tinha menos grau de instrução, então eles não conseguiam ler legendas, preferiam coisas faladas em português, e aí com isso o pessoal ia acabar assistindo mais filme da Boca. Apesar de que, assim, o filme da Boca era para público masculino predominantemente, né? Era para o porteiro, era para
pro pedreiro, era pro marceneiro, era para essas profissões mais braçais, o carregador lá, o repositor do supermercado, gente mais simples, que eles iam assistir lá esses filmes. Mas acabou florescendo, o pessoal, pro exibidor não interessava a condição social dele, ele queria público. É claro que assim, muitos cinemas queriam um nível, só exibia lançamentos, e aí Star Wars, filmes do Cecil B. DeMille, o ingresso era mais caro, era outro tipo de gente que vinha frequentar, mas outros cinemas de rua, por não ter TV, esses cinemas se sustentavam com esse tipo de pessoal, né, que iam visitar toda semana e com um preço muito acessível. E aí a Boca do Lixo foi fazendo mais filmes populares, e de verdade, no livro Boca do Lixo, Cinema e Classes Populares, de Nuno César Abreu, o melhor trabalho feito a respeito do cinema da Boca do Lixo, já na bibliografia nacional, ele, com o tempo, a produção da Boca do Lixo foi ficando sofisticada, foi se sofisticando tanto tecnicamente quanto inclusive em temas. E aí, no começo dos anos 80, entrou o sexo explícito e acabou com isso, porque aí quem tinha salas de exibição para um público tão popular por popular, que se dane, botou sexo explícito, que era uma novidade. E aí com isso a Boca do Lixo teve que entrar nisso, e aí criativamente, financeiramente foi o fim para ela, fora a crise econômica dos anos 80. Mas o que eu estou ilustrando com essa longa parábola é o seguinte: a cota de tela acabou formando uma indústria de cinema no Brasil, uma indústria relevante, uma indústria que o pessoal acompanhava. Hoje tá bom, tem a concorrência da TV e sobretudo da internet. Mas o exibidor, com essa obrigação, ele vai procurar produtos mais vendáveis e produtos mais diversificados. Vai ter Globo chanchada beça, tá, todo mundo está cansado. Eu vou exibir a Globo chanchada, mas vou botar aqui um terror nacional, ou um filme infantil nacional, enfim. O cara vai querer jogar com a concorrência aí, né? E aí o que, meu filho? E aí como é que eu vou fazer um negócio aqui para continuar o meu pensamento? Sim. Cota de tela não é exclusividade brasileira, mas existe nos países de primeiro mundo desde sempre. Foi justamente no sentido de proteger a indústria nacional, a cultura nacional, que países da Europa, acho que a Ásia nem precisa disso por causa de fatores culturais, mas os países da Europa fizeram isso e fizeram além. Eles obrigaram até que o conteúdo estrangeiro fosse dublado em idioma pátrio para ser exibido nas terras deles lá. Vocês devem conhecer aquela piada de como americano, inglês, francês não suporta a legenda, não consegue acompanhar a legenda. É por causa disso, porque eles foram acostumados a assistir todo e qualquer filme dublado. Existe uma discussão, vamos dizer, agora ela não está forte, mas volta e meia ela é lembrada, e eu gosto de lembrar dessa discussão, levantada pelo Jean-Claude Bernardet, que é um dos críticos mais fundamentais do cinema brasileiro. Ele é belga, mas se radicou no Brasil, está bem idoso agora, que ele falou como esse negócio no Brasil não teve essa obrigatoriedade de botar dublagem em todo filme que estreava no Brasil. Tinha legenda, mas esse negócio de fazer filme legendado, você lê muito, você lê talvez até mais do que assista, do que você absorva as imagens, você compreenda as imagens, e com isso certa parcela do público significativamente não ficou tão versada, tão esperta com relação à arte audiovisual por trás das obras. Assim, é uma discussão que vai longe. Eu tenho meu posicionamento de concordar com o Jean-Claude Bernardet, sim, apesar de que é claro que se eu for assistir um filme dublado, eu prefiro um filme bem dublado. E fora outras críticas que eu tenho, o mercado de dublagem acabou dando uma micaretizada ultimamente, já faz vários anos, sobretudo com o negócio de obrigar na TV a cabo a ter conteúdo dublado. Foi bom porque deu campo de trabalho para muito dublador, para muito estúdio de dublagem, mas aí com a concorrência o preço baixou, veio muita gente despreparada, muito diretor de dublagem meio mal orientado, e todas aquelas coisas que nós pudemos conferir em partes no dossiê Márcio Seixas. Mas é o seguinte,
é para pontuar como até países estrangeiros têm protecionismo com o próprio audiovisual, e é um protecionismo muito antigo que começa nesse negócio de dublar em idioma local. E eles têm cota de tela sim. Foi um negócio depois da Segunda Guerra, eles ficaram muito quebrados e foi um negócio de proteger mesmo, porque até eles se levantarem, é claro que a favor deles teve o negócio da cultura local ter um peso fantástico e além da cultura local ter o fator de competência artística cinematográfica que não é sem discussão. Mas mesmo diante disso, eles mantiveram. E até hoje parece que nem tem. Mas não é uma prática antiética, já é lógico que tem gente reclamando que isso é interferir no livre mercado, mas quem fala disso não entende o desequilíbrio de forças que existe no mercado e que ficou bastante escancarado por causa aí da estreia do filme dos Vingadores. Então, gente, o que eu tinha para falar é isso, a minha opinião a respeito é essa, eu não sei o que dá para fazer, eu acho que eu não gosto desse cenário, eu acho um desrespeito com o consumidor, eu acho desnecessário, porque os Vingadores estavam sendo esperados, como eu falei, desde o Homem de Ferro 1, não tinha necessidade nenhuma, para que isso? E, por último, esse sim é o recado. Enquanto a gente não tomar consciência, não perceber que o que está acontecendo é isso, e não exigir alguma coisa, não se posicionar de certa maneira, nós vamos continuar sendo nós, povo brasileiro, nós vamos continuar sendo abusados por grandes atores da economia e negligenciados pelo governo. Que na negligência do governo com o povo, o governo passa a governar para esses grandes atores, tá certo? Então, gente, 1 hora de palavrório para vocês refletirem. Tomara que tenham aproveitado. Vamos encerrar na companhia dos Vingadores do Arrocha. Eles realmente arrocharam o cinema brasileiro? Não apenas o cinema brasileiro, mas o mercado exibidor brasileiro, esse sim, tá certo, minha gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou fazer mais conteúdos desse tipo, mas falando, eu tô com a intenção de falar mais críticas pontuais de alguns filmes, e não apenas filmes brasileiros, mas filmes estrangeiros, séries, tá certo? É um projeto que eu quero botar aí, quem sabe já nos próximos dias, na próxima semana eu consiga falar. Já tenho um todo esquematizado aqui para fazer. E eu tô aqui, gente. Vamos conversar? Vamos bater um papo? Espalhem aí para os seus amigos isso daí, se eles tiverem paciência de ouvir um conteúdo desse de 1 hora, né? Até mais, meu povo.